Olá, 901, tudo bom com vocês? Professora Gabi aqui de Ciências para a nossa primeira videoaula online. Isso aí! Espero que vocês estejam estudando e acompanhando. É muito importante que ao assistir esse vídeo, vocês estejam com o livro aberto de Ciências. Então, vamos abrir no capítulo 2. Hoje a gente vai das páginas 52 a 57. Vamos abrir a 52 e vocês vão me acompanhando. É muito importante também que depois vocês passem um resumo do vídeo para o caderno. Vamos começar estudando estrutura atômica. Lembrando que em sala a gente viu várias explicações ao longo da história de como era um átomo, até chegar na explicação atual, em que o átomo é formado por um núcleo, onde tem partículas positivas, os prótons, partículas neutras, sem carga, os nêutrons, e partículas negativas, os elétrons, tá? Os elétrons, eles giram em torno do núcleo numa região chamada eletrosfera. E os prótons e os nêutrons estão no núcleo. Como os elétrons eles têm massa desprezível, o que é massa desprezível? Eles são muito pequenos quando vão se comparar com os prótons e os nêutrons. Então, quando a gente vai calcular a massa de um átomo, ou seja, a massa atômica, a gente basta somar a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons, tudo bem? Então, a gente tem essa fórmula aqui bem simples, que diz que A é igual a P mais N. A quer dizer massa atômica, ou número de massa. P é número de prótons, ou quantidade de prótons, e N é número de nêutrons. Vamos ver um exemplo. Exemplo 1. Vem um exercício perguntando: calcule a massa do oxigênio sabendo que ele possui 8 prótons e 8 nêutrons. Ora, A é igual a P mais N, ou seja, A é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Logo, A vai ser igual a 8 mais 8, que vai dar 16. Logo, a massa atômica do oxigênio é 16. A é igual a 16. Facinho, né? Vocês têm que colocar esse A maiúsculo, tudo bem? Vamos ver um outro exemplo que também pode aparecer. Quantos nêutrons tem o nitrogênio, sabendo que sua massa é 14 e ele possui 7 prótons? Peraí, quantos nêutrons? Olha só, gente. Massa não é igual a P mais N? Quanto vale a massa? 14. Então, botei o 14 no lugar do A. Quanto vale P? Prótons? 7. Então, eu coloquei o P. No lugar do P, eu coloquei o 7. Quanto vale N? Não sei. Ele está perguntando quantos nêutrons. Então, vai ficar: número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Logo, 14 mais 14 é igual a 7 mais N. N é igual a 7, porque o 7 vai para o outro lado, fica 14 menos 7 igual a 7. Logo, o número de nêutrons é 7. Tudo bem? Espero que vocês não estejam assim agora. Qualquer coisa, volta o vídeo mais uma vez. Se a dúvida permanecer, me perguntem no Telegram, tá? É bem facinho, é bem simples, é só vocês terem bastante atenção. Vamos continuar. Lembrando que o número de prótons de um átomo determina as propriedades de um elemento químico. Logo, o número de prótons de um átomo, ele também é representado pela letra Z e é chamado de número atômico. Ou seja, Z é igual a P. Número atômico é igual ao número de prótons. Número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Eu estou falando isso porque podem vir exercícios semelhantes a esse aqui, só que ao invés de eles falarem prótons, eles vão falar número atômico. É a mesma coisa. Ao invés de falar P, vai falar Z. É a mesma coisa, tá? Por exemplo, o hidrogênio, ele tem um próton. Todo o hélio tem 2 prótons, tá? Então, cada elemento químico diferente tem um número de prótons diferente. Por exemplo, um átomo que tem 3 prótons é o lítio. O átomo que tem 21 prótons é o escândio,
tá? E assim vai. Então, cada elemento químico tem um número de prótons diferente. E é por isso que o número de prótons também determina o número atômico. E o número atômico é Z maiúsculo, tudo bem? Vamos representar um elemento químico. Para representar um elemento químico, a gente segue as recomendações da IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Olha, a gente coloca assim: o símbolo no meio com a letra maior, símbolo do elemento químico. E em cima, à esquerda, menor, a gente coloca o número de massa. Lembra que massa é A maiúsculo. E embaixo, pequenininho, a gente coloca o Z, que é o número atômico, tá? Ou o número de prótons. Por exemplo, o símbolo do carbono é C. Lembrando que nem sempre o símbolo de um elemento químico vai ser a primeira letra do nome dele, tá? Porque as letras os símbolos dos elementos químicos, eles vêm do nome deles em latim ou grego também, tá? Lembrando que os elementos químicos podem ter um símbolo que tem uma letra só ou duas letras. Se tiver duas letras, a segunda é sempre minúscula. Lembra que eu já falei isso em sala. Então, vamos lá. O símbolo do carbono é C. Ele possui A igual a 12 e Z igual a 6, ou seja, ele possui massa 12 e número atômico 6. Como representá-lo? Coloquei o símbolo dele no meio, grande. Coloquei ali menor o número 12, que é a massa em cima. E embaixo eu coloquei número atômico, quer dizer que é 6. Viram? Muito simples. Tudo bem? Vocês vão ver muitas representações de elementos químicos assim no livro de vocês. Vamos continuar e ver os íons. Gente, olha só, um átomo, ele é considerado um sistema neutro. Por quê? Porque a quantidade de prótons é igual a de elétrons, ou seja, a quantidade de cargas positivas é igual a de cargas negativas. Logo, a carga dele fica neutra. Pode acontecer dele não estar neutro, dele ficar positivo ou negativo? Sim. E aí a gente chama ele de íon. O íon, ele tem a quantidade de prótons diferente da de elétrons. Então, o átomo neutro, a quantidade de prótons é a mesma da de elétrons. Um íon é um átomo que vai ter essa quantidade diferente. Como isso vai acontecer? Isso vai acontecer se ele ganhar ou perder elétrons. Não vai acontecer se ele ganhar ou perder prótons, tá? Se ele perde elétrons, vocês concordam o seguinte: ele estava neutro. A quantidade de cargas positivas era igual a de cargas negativas. Se ele perde carga negativa, logo ele fica com carga positiva. Então, ele é um íon positivo e recebe o nome de cátion. Já se ele ganha carga negativa, ou seja, se ele ganha elétrons, ele fica negativo. Então, ele é um ânion. Recapitulando. Cátion é um íon que perdeu elétrons e ficou positivo. Ânion é um íon que ganhou elétrons e ficou negativo. O que é um íon? É um átomo que vai ter um número de elétrons diferente do número de prótons. Tudo bem? E para fechar, vamos ver semelhanças atômicas, semelhanças que podem aparecer entre os átomos. Isótopos é o nome que a gente dá aos átomos com o mesmo número atômico ou o mesmo número de prótons. Lembra que eu falei que número atômico é a mesma coisa que número de prótons? Por exemplo, aqui, ó, em todos esses casos aqui, o número atômico, ou seja, lembra que a gente representa o número atômico embaixo? Então, tá vendo que todos eles o 8 está embaixo? Ou seja, o número de Z está embaixo e ele não é igual? Então, todos eles são isótopos. Vão acompanhando comigo aí no livro, tá, gente? Eu já estou na página 55. Os átomos de um mesmo elemento químico sempre vão ter o mesmo número atômico, tá bom? Lembra que eu falei que o elemento químico é determinado pelo número atômico? Então, já vimos. Agora, isóbaros, eles têm o mesmo número de massa, ou seja, A. Onde a gente representa a massa de um átomo? Não é em cima? Olha aqui em cima, todos eles têm 42. O cálcio, tudo bem? E os outros elementos químicos também. O escândio. Todos eles têm 42 em cima, ou seja, a massa deles é igual.
E é por isso que eu chamo estes átomos de isóbaros. Tudo bem? Então, ó, o cálcio, o escândio e o titânio têm o número de A igual, que é 42. Isótonos são os átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Como a gente descobre o número de nêutrons? Lembra que a gente viu que para descobrir o número de nêutrons, a gente usou aquela formulazinha que A igual a P mais N? Então, para você achar o número de nêutrons, é só você diminuir a massa pelo número atômico. Como a gente faz isso? Lembra que a massa fica em cima e o número de prótons fica embaixo? O número atômico fica embaixo? Então, vamos lá. Olha o cloro aqui, o primeiro exemplo. Quanto é 37 menos 17? 20, né? Então, ele tem 20 nêutrons. Agora, o cálcio. A massa dele é 40, o número atômico é 20. Quanto é 40 menos 20? 20. Então, os dois têm 20 nêutrons, logo eles são isótonos, tudo bem? Então, ó, dica esperta para lembrar. É só ver, isótopo, olha a letra P. Lembra que é mesmo número de P, número de prótons. Isóbaros, olha a letra A, mesmo número de A, ou seja, mesmo número de massa. Isótonos, olha a letra N, mesmo número de nêutrons. Tudo bem? É isso aí, qualquer coisa estamos lá no Telegram para tirar as dúvidas de vocês e vamos exercitar. Bons estudos!